Salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos, estamos aí de Kobe, tá certo? Boné e a camiseta aqui, vou deixar para vocês na descrição, nos comentários aqui, certo? Vou deixar o link da semana do YouTube que vai acontecer em breve, em setembro, tá? Um evento aí para quem deseja monetizar assim como nós, através aqui dessa plataforma. Então vamos pro vídeo. O negócio é o seguinte, cara, uma coisa que eu andei pensando sobre isso que é muito importante é com relação a homens que estão saindo, conhecendo, né, ficando com uma mulher que eles têm um interesse altíssimo por elas, né? E você vê que é curioso isso, cara, porque é justamente o que eles querem saber, tá? É como ser misterioso. E foi o que eu falei, cara, não é 100%, mas foi o que eu falei no vídeo anterior. O que é um homem misterioso? Normalmente é um homem que não valida tanto, é um cara que não corre tanto atrás, né? E essa mulher, as mulheres dizem normalmente que são esses caras que elas gostam muito. Não é sempre dessa forma, mas é muitas vezes, ok? É só um contexto que me chama atenção. Não estou dizendo que é só esse. E justamente por quê? Porque ela não consegue meio que decifrar esse cara. Por que ela não consegue decifrar esse cara? Porque justamente esse cara não gosta tanto dela assim. Ele manda sinais mistos. Por que ele manda sinais mistos? Porque ele tem sentimentos mistos. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele meio que gosta, meio que não gosta dela. Ele tem, como eu disse, de baixo a médio interesse, no máximo. Então ele é meio que indiferente. Não adianta nada, na maioria das vezes, você ficar com uma mulher que às vezes ela é esteticamente muito acima da média e tal, se não tiver química entre vocês. Claro que a química está relacionada com isso, com uma atração sexual muito forte, né? Mas se não tiver outras coisas que vêm depois, muitas vezes, né, não vai gerar essa conexão e esse interesse muito alto por parte do cara e vice-versa, tá bom? Então é uma soma de fatores, né, estéticos, materiais e abstratos, normalmente. Requer também uma atração recíproca muito alta, porque o homem repara nisso muitas vezes, né? O homem repara, o homem não vê muita graça se ele tá ficando com uma garota tal, e ele tem muita atração por ela e ela não tem por ele. Isso impede de acontecer uma química, né? Então não basta somente essa mulher ser muito bonita para esse cara se não for no mínimo recíproco e tiver um interesse muito alto entre ambos. Então assim, o que faz o cara ficar preocupado, sacou? E ficar achando que essa mulher deve satisfação pra ele, e ficar pensando nela 24 horas por dia, ficar lendo todas as mensagens, e ficar prestando atenção em cada sílaba que ela escreveu, e agora ela demorou muito pra responder, e agora quanto tempo demora pra responder também, ela mandou áudio, eu mando também, e ele fica pensando 15 vezes no que ele vai falar. Cara, o motivo do porquê isso acontece é porque você tem um altíssimo interesse, cara. Não tem o que fazer. E normalmente, né, para a devastadora maioria dos homens, é uma configuração de mentalidade de escassez com relação a esse tipo de mulher. Normalmente, rapaziada, aquilo que é um recurso escasso, mulheres bonitas normalmente, e química, é raro acontecer com pessoas, principalmente com homens. Então, esse tipo de mulher que já é muito bonita, e que você tem um alto interesse, e que rolou uma química entre vocês, é uma oportunidade, é uma situação muito escassa. Você vai valorizar muito isso, não tem o que fazer. Qualquer coisa na sua vida que foi uma oportunidade muito única, pode ser material, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa, qualquer objeto que você idealiza demais, que você valoriza muito, que você cria uma expectativa muito grande e você realmente consegue realizar essa oportunidade, você vai valorizar muito, cara. Você vai ter um altíssimo interesse. Não tem como. Não tem como você não ficar pensando, não tem como. É como se você já sofresse um imprint. Sacou? Não tem o que fazer. E muitas vezes essa dinâmica... Outra coisa que acontece é o seguinte, né? Óbvio, essas mulheres têm um VSM muito mais alto do que o seu. Um dos principais, não é a única coisa, ok? Mas vamos lá. Normalmente, um dos principais contextos e o principal motivo pelo qual o homem vai entrar no polo feminino, vai validar demais, é porque é VSM. Sacou? É uma dinâmica de valor, de praxeologia, de economia. Essa mulher, ela tem uma abundância maior. Ela é mais escassa para você do que você é escasso para ela. Você vai se valorizar muito, você vai valorizar muito, você vai se importar muito com algo que você cobiçou durante muito tempo e conseguiu. Não tem como você não ficar pensando, às vezes não se apaixonar, e às vezes não ficar fissurado na pessoa, e às vezes não sentir ciúmes, e às vezes não achar que ela deve alguma coisa pra você. Não tem como você não sentir essas emoções 99,9% das vezes. A menos que você seja um cara que tem muita abundância, que tem muitas opções de mulheres nessa mesma situação, e que essa mulher, esse contexto, esse tipo de oportunidade que rolou com ela, né, entre vocês, não é algo tão escasso assim. O que para a devastadora maioria dos homens não é a realidade. Então já começa por aí, beleza? Agora, como que você vai lidar com essa situação? Primeiro que se trata, acima de tudo, né, de um autoconhecimento que você precisa ter. Porque o que acontece, rapaziada, é que você vai justamente perceber, você às vezes vai se importar com coisas que você acha que você está se importando
Que você acha que está acontecendo com ela, mas não é que está acontecendo só com ela. Você que está se importando só por causa dela. Porque é o que eu falei, qualquer coisa que acontecer entre vocês, que pode acontecer com outra garota, que às vezes você não tem um interesse tão alto, né? A única diferença é que você está se importando mais do que você se importaria se fosse outra mulher. Por exemplo, ela fica me dando satisfação das coisas que ela faz, e eu não sei se eu devo dar satisfação, se eu devo perguntar, ou se eu devo dar satisfação primeiro. Cara, às vezes, com uma garota que você não tem tanta atração assim e tanto interesse, isso que você tá lidando como se fosse estou dando satisfação e ela tá dando satisfação, é só uma conversa normal, tá ligado? É a sua mente, cara. Porque é o que eu falei, você tem muito interesse, então qualquer coisa que sai da boca dela, que ela faz, que ela vai, que ela olha, que ela comenta, você valoriza 10 vezes mais. E se fosse com uma outra garota, você trataria como uma conversa normal. Às vezes, com qualquer outra garota que você conversa, né, que não é essa oportunidade tão única assim, ela tá dando satisfação da vida dela. Na verdade, ela só tá comentando sobre o que ela fez, tá ligado? Puxando assunto. E você, às vezes, também tá, tipo, falando a mesma coisa. Por você ter um interesse menor, você valoriza menos isso. Agora, às vezes a mesma coisa está acontecendo com uma outra mulher que você tem um interesse alto e você já lida como se ela estivesse te dando satisfação e eu tenho que dar satisfação para ela. Não, cara. É tudo, você tá colocando um valor 10 vezes maior nisso que talvez aconteça com uma outra garota que é só uma conversa normal. Sacou? É um valor que você tá... O valor das coisas não estão nas coisas, estão no que as pessoas atribuem às coisas, ou às próprias pessoas. Isso que é a Red Pill, entendeu? A Red Pill é o valor, a Red Pill ela explica o valor que as pessoas têm de acordo, né, através, claro, dentro de uma dinâmica intersexual. A gente não está falando aqui de trabalho, de mercado de carreira, nada disso. A gente está falando de dinâmica e nem de amizade. A gente fala principalmente de dinâmica intersexual, relacionamentos sexuais, afetivos e românticos, amorosos, né? A Red Pill, ela nada mais é do que, né, explicar, entender o valor que as pessoas têm dentro dessa dinâmica intersexual através do valor que as próprias pessoas dão a essa pessoa, certo? Que é assim que o valor ele surge, né? As pessoas dão valor às coisas, as coisas não podem ter um valor por conta delas. O que dá valor a qualquer objeto, pessoas, etc. é a procura, é a demanda, principalmente. A Red Pill basicamente interpreta e explica como isso acontece, esse fenômeno. O que vai fazer você escorregar, digamos assim, né, você vacilar, tá? Você às vezes colocar ela no pedestal, ou você cobrar ela por algo e demonstrar a preocupação dos caras é essa, demonstrar insegurança, né, se desvalorizar, seja mostrando ciúmes, correndo atrás, entrar no polo feminino, cobrar por relacionamento, cobrar satisfação. Como eu te disse, sentir isso é impossível na maioria das vezes você não sentir. Você vai valorizar, você vai querer proteger algo que você quis muito e você conseguiu, né? Agora, como você vai lidar com essas emoções é justamente o autoconhecimento. O autoconhecimento de que você está se sentindo assim, desse jeito nesse momento, e você colocar uma razão, né, uma racionalidade em cima disso. Qual é essa racionalidade? Como que você precisa pensar, digamos assim, racionalmente para lidar com essas emoções? Primeiro, né, normalmente, você se torna um cara mais valorizado. O que você quer no fundo é isso, né? Admirado, primeiro, vamos por tópicos aqui. O primeiro, pelo que você tem a oferecer e não pelo que você cobra das pessoas. Quando você cobra, porque isso é de uma mentalidade que você acha que a pessoa te deve alguma coisa. Sacou? Você acha que a pessoa deve alguma coisa pra você. Por isso que você se sente assim, tá? Então, primeira coisa, você achar que as pessoas te devem alguma coisa demonstra que você tem um valor baixo e que você quer que as pessoas deem esse valor pra você. Isso vai fazer a pessoa te ver como um valor menor. Vai fazer a pessoa não te admirar, certo? Vai fazer a pessoa perder a admiração se ela tiver por você. Vai fazer você ser desvalorizado quando você acha que alguém te deve alguma coisa. Porque você está pedindo para essa pessoa te dar valor. Então ela vai te ver, né, como alguém menor do que ela achou que você fosse. Como que você faz para ser mais valorizado? Porque esse é o seu objetivo, não ser visto como alguém desvalorizado por essa mulher. Como que você faz isso? Justamente fazendo o movimento oposto. Ao invés de você cobrar ela, ou você achar que ela te deve alguma coisa, seja satisfação, seja mais atenção, é você oferecer, é o movimento oposto. O que é o oposto de quem cobra? É oferecer. Então você tem que ter um valor a oferecer. As pessoas que têm valor, elas transbordam. E isso faz você ser admirado, porque isso demonstra que você tem um valor sobrando. Isso faz essa pessoa te ver justamente da maneira oposta, né? Quem está oferecendo alguma coisa é porque está sobrando e tem demais. Consequentemente, isso faz você ser mais admirado por esse valor. E ter a habilidade que eu trouxe para vocês no vídeo anterior, que é de deixar a pessoa embora. Você tem que ter tudo isso, rapaziada. Por isso que eu falei, fiz aquele vídeo. Que eu percebo todas essas preocupações que o cara tem com o passado, onde a mulher vai, não sei o que lá, tudo isso é um medo de perder a pessoa. No fundo, nesse caso, né? Por que você se importa mais com o que a pessoa fala, onde ela tá, se ela demora para responder ou não, entendeu? Se ela colocou emojis ali na mensagem ou não, se o tamanho do áudio dela foi pequeno ou foi longo, e assim por diante, se ela te manda bom dia ou não. Por que você se importa tanto com isso? Porque com essa mulher que você tem um interesse muito alto, que é um recurso escasso,
né, por toda a situação que eu expliquei, você tem um medo de perder isso que vale mais pra você, cara. No fundo, é um medo de perder essa mulher. Você precisa entender isso, sacou? Que esse medo não garante que ela não vai embora. Só te coloca numa situação, acima de tudo, em que você acha que ela te deve alguma coisa e justamente faz você, na verdade, somente ser desvalorizado. A habilidade de ir embora não é justamente você não ter medo de... Isso é impossível. Foi o que eu falei, como que você não vai ter medo de perder algo que você valoriza muito? Não tem como, não existe isso. Não existe esse hack mental. Você pode decidir o que você faz com isso, certo? Que é justamente a habilidade de ir embora não é você perder o medo de perder a pessoa, é você aceitar que a pessoa pode ir embora. É uma aceitação, entendeu? É uma aceitação desse sentimento. Eu aceito que ela pode ir embora, eu aceito que eu posso perdê-la, eu aceito isso, tudo bem. Normalmente o mais interessante é você conversar o mais pessoal que você puder, cara. Porque esse negócio de mensagem, de áudio, gera muita expectativa, gera muita angústia, muita dúvida, abre margem para muita coisa, muita interpretação, muitos joguinhos, né? A pessoa manda uma mensagem, você manda, às vezes você pergunta alguma coisa e a pessoa às vezes realmente está ocupada e demora 1, 2, 3, 4 horas para responder, às vezes não sei, o 3G dela foi bloqueado, às vezes ela esqueceu o celular, pode acontecer muita coisa, às vezes ela está jogando mesmo. Você vê como a mensagem abre margem para você ficar justamente com essa angústia, cara, e pensando 10 vezes e lendo. De preferência, converse o mais pessoal possível, porque você não abre margem para essas coisas. Generalizando, entendeu? A mensagem é mais para um recado, para coisas básicas, né? Mas quando você for conversar, preferencialmente converse pessoalmente, ao vivo. Porque você conversou com a pessoa, a dinâmica ali é instantânea. Não é você mandar uma mensagem, a pessoa demora 3 horas para responder. Não, tem que ser na hora ali. Sacou? Então você conversou, resolveu, desligou o telefone, a chamada de vídeo, morreu o assunto. Você não vai ficar relendo, você não vai ficar vendo, e agora? Será que ela vai me responder? Demorou muito. O que será que ela quis dizer com isso? Na mensagem isso é mais dinâmico. Então na ligação, nessa pessoalidade isso é mais dinâmico. Então de preferência, não estou dizendo que você não deve conversar por mensagem, mas evite ficar toda hora só falando pelo WhatsApp. Isso deixa as pessoas preguiçosas demais, cara, para conversar pessoalmente. O homem tem mais vantagem através da atenção sexual feminina, a mulher tem mais vantagem através da atenção não sexual masculina. Normalmente a mulher ganha com mensagem de texto e você ganha com chamada de vídeo. É isso que eu quero dizer. Valeu, rapaziada, a gente se vê na próxima.